perdoar quem te feriu? A Bíblia manda, mas como fazer isso sem se quebrar? Você já ouviu que a Bíblia manda perdoar? Mas como perdoar quem te destruiu por dentro sem se quebrar por completo? Neste vídeo revelador, você vai descobrir o que a maioria dos cristãos não fala sobre o perdão. Vamos mergulhar nas Escrituras e expor as verdades que libertam, mas que também confrontam. Se você está cansado de ouvir que é só perdoar, mas ainda carrega mágoas que te paralisam, esse vídeo foi feito exatamente para você. Prepare-se para entender o perdão como uma chave de cura, liberdade e obediência, mesmo quando a dor é profunda e injusta. Você vai ver passo a passo como a palavra de Deus te ensina a soltar o que te prende, sem ignorar o que você sentiu. Aqui você vai aprender como perdoar, sem se anular, sem se calar e sem fingir que não doeu. Esse não é mais um vídeo sobre perdão. É um chamado para transformação. E pode ser um recomeço que você está buscando há muito tempo. Assista até o final. Tem uma oração no fim que pode mudar tudo. O perdão é uma decisão, não um sentimento. Quando a ferida é recente, o coração grita por justiça. A dor nos convence de que só vamos conseguir perdoar quando a mágoa passar, quando outros se arrepender ou quando o tempo apagar tudo. Mas a Bíblia ensina o oposto. Em Colossenses 3,13 está escrito: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, o perdão não é uma emoção, é uma decisão baseada em obediência. Jesus não esperou a humanidade se arrepender para oferecer o perdão. Na cruz, com o corpo sangrando e o coração rejeitado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, a decisão de perdoar começa quando você diz: eu escolho soltar isso. Eu escolho deixar ir, não porque sente vontade, mas porque confia que Deus vai cuidar do que te feriu. Enquanto você esperar sentir vontade, a ferida vai continuar sangrando. Mas quando você decidir perdoar, a cura começa. Perdoar é comum, abrir mão de um direito legítimo de vingança é deixar a espada cair, mesmo quando a justiça parece estar do nosso lado. Mas aqui está a verdade que muita gente ignora. Se você esperar sentir vontade de perdoar, talvez você nunca perdoe. Porque o perdão não começa quando a dor vai embora. Ele começa quando você decide, mesmo machucado, fazer o que é certo diante de Deus. É uma decisão de fé, não uma emoção do momento. A Bíblia não manda a gente sentir vontade de perdoar. Ela diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso significa que o perdão que Deus espera de nós não é condicional. Não depende do outro pedir desculpas, nem de você achar que o outro merece. Depende apenas da sua obediência à vontade de Deus. Vamos imaginar duas situações. A primeira é de alguém traído por um amigo próximo. Você confiava cegamente e, de repente, descobre que ele falou mal de você pelas costas, te expôs, te humilhou. Tudo dentro de você grita: essa pessoa não merece meu perdão. E talvez, de fato, não mereça. Mas Deus não está te chamando para validar o erro do outro. Ele está te chamando para livrar o seu próprio coração de uma prisão. Agora, a segunda situação. Imagine um pai ou uma mãe que foi abandonado pelo filho que criou com tanto amor. Um filho que hoje nem liga, nem aparece, e só lembra que os pais existem quando precisa de dinheiro. O coração desse pai ou dessa mãe pode até dizer:
Não dá mais. Não consigo. Mas o Espírito Santo diz: decida perdoar, e eu vou curar o que você não pode. Jesus é o maior exemplo disso. Quando ele foi pendurado na cruz, nu, ferido, cuspido e humilhado, o que ele sentiu? Dor, rejeição, angústia. Mas mesmo assim ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ele decidiu perdoar mesmo enquanto sentia tudo o que nós sentiríamos. E se Jesus, no auge da dor, escolheu perdoar, quem somos nós para dizer que vamos esperar a dor passar para obedecer? Às vezes a cura só vem depois da decisão. Não é o sentimento que inicia o processo, é a escolha. E quando você escolhe perdoar, você está dizendo: eu não sou mais refém dessa dor. Eu sou livre. Perdoar não é dizer que está tudo bem. Não é colocar o outro de volta no mesmo lugar de confiança. É soltar a corda. É tirar o veneno do seu coração. É parar de tomar o remédio do rancor esperando que o outro sofra. Perdoar é dizer: eu escolho me curar. E quando você faz isso, você abre espaço para Deus agir, em você e até no outro. A decisão de perdoar é como plantar uma semente invisível. No começo, ninguém vê o fruto. Mas com o tempo, o que era dor vira paz. O que era revolta vira testemunho. E o que parecia impossível vira liberdade. O perdão não justifica o erro, liberta o ferido. Uma das maiores confusões sobre o perdão é achar que perdoar significa dizer: o que você fez não foi tão grave assim. E isso não é verdade. O perdão bíblico não é negação da dor e nem invalidação da injustiça sofrida. Perdoar não é passar pano, não é colocar um sorriso falso no rosto e fingir que nada aconteceu. Perdoar não é proteger o agressor, é libertar a vítima. Quando você perdoa, não está dizendo que o erro foi certo, está apenas tirando o poder do erro de continuar te ferindo. Quando Jesus disse que deveríamos perdoar 70 vezes 7, Mateus 18:22, ele não estava sugerindo que devemos ser tolos ou coniventes com o pecado. Ele estava mostrando que o perdão tem mais a ver com a cura do nosso coração do que com a justiça humana. A justiça de Deus não falha, mas o perdão é o caminho para você não carregar as consequências da dor até o fim da vida. Imagine alguém que sofreu um abuso, uma violência, uma humilhação pública. O coração dessa pessoa grita por justiça, e com razão. Mas se ela não perdoar, mesmo depois de o agressor ser punido, ela ainda ficará acorrentada à lembrança, ao trauma, ao ressentimento. É como uma ferida aberta que sangra toda vez que é tocada. O perdão não apaga o que aconteceu, mas tira o veneno do acontecido. É como se a dor tivesse um anzol que ficou preso na alma. E cada lembrança puxa de novo. Mas quando você perdoa, é como se dissesse: eu não vou mais me cortar com essa lâmina todos os dias. Você tira o anzol e começa a cicatrização. José do Egito é um exemplo poderoso disso. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, traído por quem mais deveria amá-lo. Foi injustamente preso, esquecido. Mas anos depois, ao reencontrar seus irmãos, José não os matou nem os envergonhou. Ele chorou. Ele os perdoou. Não porque os irmãos mereciam, mas porque ele já não era mais escravo da mágoa. Gênesis 50:20 registra uma das frases mais lindas da Bíblia. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Ele te liberta para viver o propósito sem que as correntes do que te feriu te atrasem ou te paralisem. E sabe o que é ainda mais forte? O perdão não significa continuar em ambientes abusivos. Jesus perdoou os fariseus, mas não andava com eles. Paulo perdoou seus perseguidores, mas seguiu sua missão longe deles. O perdão nos chama à liberdade.
mas nunca a escravidão emocional. Ele é uma chave que destranca a cela onde você mesmo estava preso. Quando você perdoa, o agressor pode até continuar o mesmo, mas você não será mais o prisioneiro da história que ele te fez viver. E é isso que Deus quer para você: liberdade. Liberdade de alma, liberdade do passado, liberdade para ser curado e caminhar leve, sem as algemas da dor. O perdão é o caminho para a cura da alma. Toda mágoa não tratada se transforma em doença. Às vezes, a pessoa não entende por que vive irritada, sem paciência, sem forças para seguir, e a raiz está lá atrás, em uma dor que nunca foi curada, porque nunca foi perdoada. Quando o coração se recusa a perdoar, ele constrói um muro ao redor da alma. Um muro que, a princípio, parece proteção, mas logo se transforma em prisão. A Bíblia nos mostra que o perdão não é só um mandamento, é um caminho de cura. Em Provérbios 17:22 está escrito: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A falta de perdão seca por dentro. Seca a alegria, seca os relacionamentos, seca a fé. A pessoa até ora, mas não sente mais Deus. Canta, mas não se emociona. Serve, mas está vazia. E tudo isso porque a alma está contaminada pela mágoa que ela se recusou a deixar ir. Jesus, quando curava alguém, muitas vezes começava dizendo: os teus pecados estão perdoados. Isso nos ensina algo poderoso. A cura do corpo e a cura da alma andam juntas. E o perdão é o início desse processo. Às vezes a enfermidade é no físico, mas a origem está no coração. Uma pessoa magoada vive presa ao passado e por isso não consegue viver o presente nem planejar o futuro. A mágoa a impede de confiar, de amar de novo, de construir. Ela se fecha, e quem se fecha para a dor, também se fecha para a cura. O perdão é como abrir uma janela depois de anos em um quarto escuro. A luz entra, o ar muda, a alma respira, e aos poucos tudo começa a ser restaurado. Você já viu uma ferida que cicatrizou por fora, mas ainda está infeccionada por dentro? Por fora parece resolvido. A pessoa até diz: já superei. Mas basta ouvir o nome de quem feriu e o coração dispara. A mão sua, a lágrima vem. Sabe por quê? Porque não houve perdão verdadeiro. Houve apenas esquecimento superficial. Mas quando há perdão de verdade, até a lembrança perde a força. Você lembra, mas não sangra. Você conta a história, mas não se revolta. Você se emociona, mas com gratidão, porque Deus te curou. O perdão limpa a alma, ele alivia o peso. E quando o coração é leve, o espírito floresce. A pessoa volta a ter brilho nos olhos, volta a sorrir de verdade, e isso não tem preço. Por isso, se você quer ser curado, o primeiro passo é esse: decida perdoar. Diga para Deus: eu quero ser livre disso. Eu não quero carregar essa dor para sempre. Entregue nas mãos dele. E mesmo que doa no começo, confie. Deus vai cuidar da sua dor e vai te restaurar por inteiro. O perdão não é o fim da história. É o começo de uma nova jornada. Uma jornada onde você não é mais definido pelo que te fizeram, mas por quem Deus está te transformando. Perdoar não significa esquecer. Significa superar com Deus. Uma das maiores mentiras que muitos acreditam é que se você perdoou, então precisa esquecer. Como se o verdadeiro perdão apagasse da memória tudo o que aconteceu. Mas isso não é bíblico e nem humano. Deus não exige que você apague a memória daquilo que te feriu.
Ele te convida a viver livre, mesmo lembrando. Em nenhum momento a Bíblia diz que o perdão é um botão que apaga o passado. O que ela ensina é que, quando você perdoa, Deus transforma a lembrança em testemunho, não em ferida. Você não vai esquecer o que te fizeram, mas vai olhar para trás e não sentir mais a dor. Vai lembrar, mas com paz. Vai falar sobre o passado, mas com maturidade. Vai contar a história, mas com Deus como protagonista e não o agressor. Em Isaías 43, 18 e 19, Deus diz: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. A ideia aqui não é uma amnésia espiritual, mas uma libertação emocional. É como dizer, não alimente mais essa lembrança. Porque tem gente que não consegue se curar porque insiste em revisitar todos os dias o que já deveria estar enterrado. Ela revive as palavras, relembra as cenas, repassa a dor como se tivesse o orgulho da ferida. Mas o perdão verdadeiro não nega a dor. Ele te leva a superar com Deus. É dizer, eu lembro sim, mas hoje isso não me comanda mais. Hoje isso não me define. E aí, a lembrança vira marca de superação, não mais corrente de prisão. Quer ver um exemplo prático? Imagine uma mulher que foi traída pelo marido. Ela escolhe perdoar, não porque esqueceu a traição, mas porque escolheu seguir em paz. Anos depois, ela ainda se lembra da fase difícil, mas já não há ódio, nem revolta, nem vontade de vingança. Existe apenas gratidão por ter vencido com Deus. Ela não esqueceu, mas superou. Ou pense em alguém que foi humilhado na infância, zombado, rejeitado pelos próprios pais. O perdão, nesse caso, não vai apagar tudo da memória, mas vai permitir que essa pessoa olhe para o passado e veja: eu fui ferido, mas Deus me curou. Até mesmo Jesus ressuscitado manteve as marcas nos cravos. Quando apareceu aos discípulos, mostrou suas mãos e lado perfurado. Ele poderia ter ressuscitado com um corpo sem marcas, mas ele escolheu manter os sinais, porque agora aquelas marcas não eram mais sinal de derrota, mas de vitória. O perdão nos faz viver isso, não apagar as marcas, mas usá-las como testemunho de que Deus é maior que a dor, que a graça é mais forte que o trauma, que o amor é mais profundo que a ferida. Superar com Deus é isso, não é fingir que nada aconteceu, mas é confiar que mesmo aquilo que doeu foi transformado por Ele em algo maior. O perdão é uma semente que gera colheita de paz. Toda decisão que você planta hoje se torna uma colheita no seu amanhã. O perdão funciona exatamente assim. Ele é uma semente plantada no solo duro da alma, muitas vezes regada com lágrimas, mas que no tempo certo produz uma colheita poderosa de paz, leveza e liberdade interior. Pode ser que no momento em que você decide perdoar, nada mude do lado de fora. A pessoa que te feriu continua indiferente. As memórias continuam te visitando. Mas dentro de você, uma semente começou a germinar. E se você não desistir, se continuar regando essa escolha com oração, com entrega a Deus, com firmeza no coração, essa semente vai romper a terra e transformar sua vida por inteiro. O perdão é uma atitude espiritual, com impacto emocional e frutos eternos. Jesus ensinou sobre isso quando disse: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5,7. Ele estava dizendo que o perdão que damos se transforma no favor que recebemos.
Você já percebeu que pessoas amarguradas vivem em guerra com todo mundo? Elas se fecham, se protegem, atacam antes de serem atacadas. Mas quem perdoa de verdade atrai paz. Elas transmitem leveza, generosidade, uma presença que acalma. Isso não é acaso, é colheita. O perdão que você dá hoje, silenciosamente, se transforma em cura amanhã, em relacionamentos restaurados, em noites tranquilas, em um coração que consegue amar de novo sem medo. Um exemplo forte disso é a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Enquanto era apedrejado, ele clamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7,60. Ele escolheu perdoar, mesmo sendo assassinado injustamente. E você sabe quem estava ali, vendo tudo? Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, o apóstolo dos gentios. A semente do perdão plantada por Estevão pode ter sido uma das que Deus usou para transformar o coração endurecido de Saulo. Ou seja, o perdão que você dá hoje pode produzir frutos em pessoas e lugares que você nem imagina. Pode transformar corações, inspirar outros a perdoarem, mudar histórias. Muita gente quer colher paz, mas continua plantando mágoa. Quer ter relacionamentos saudáveis, mas vive regando a semente da raiva. Quer que Deus mude sua história, mas não quer soltar o passado. Mas a palavra é clara. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Se você semear perdão, vai colher leveza. Se semear graça, vai colher misericórdia. Se semear amor, mesmo que não recebeu amor, Deus vai te recompensar com bênçãos invisíveis que o mundo nunca vai entender, mas que seu espírito vai reconhecer na forma de paz, descanso e favor divino. Quem perdoa se torna parecido com Deus. Existe algo profundamente divino em perdoar. Não porque é fácil, mas justamente porque é difícil. Perdoar é uma das atitudes mais poderosas que um ser humano pode tomar, porque ela rompe com a lógica natural da vingança e entra no terreno sagrado da graça. Toda vez que alguém escolhe perdoar, está se parecendo com Deus, está agindo conforme o coração dele. Em Efésios 4:32, Paulo escreve: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, o modelo de perdão que devemos seguir não é o nosso sentimento nem a atitude do outro, é o próprio Deus. E quando você perdoa como Deus, você passa a se mover com o mesmo tipo de amor que Ele derramou sobre você. Pensa bem, quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas vezes você caiu, prometeu mudar e falhou de novo? E mesmo assim Ele não desistiu de você. Não virou o rosto, não te humilhou. Ao contrário, Ele te acolheu, te levantou, te renovou. O perdão dele é constante, abundante e merecido. E é justamente isso que Ele espera que você libere para os outros. Não porque eles merecem, mas porque você já foi perdoado. A Bíblia diz em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Quando você perdoa, você está dizendo: eu recebi algo tão grande de Deus que não posso reter. Preciso passar adiante. Imagine o impacto disso no mundo. Uma pessoa que escolhe perdoar se torna um canal de reconciliação. Ela é como uma fonte no meio do deserto, oferecendo água para quem está morrendo de sede. Em uma sociedade marcada por ódio, polarização, brigas, famílias divididas e relacionamentos rompidos por orgulho, o perdão é um ato profético. Ele diz: existe um outro caminho. Existe uma forma de viver que não é guiada pela dor, mas pelo amor. Quem perdoa não está apenas curando a si mesmo, está também apontando para um reino diferente,
onde o amor cobre a multidão dos pecados. E o mais forte, quando você perdoa, Deus se revela em você, porque o perdão é a linguagem do céu. O próprio Jesus disse: "Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros." João 13:35. E amor de verdade inclui perdão. Você quer se parecer com Deus? Não é só falando bonito, nem apenas lendo a Bíblia. É perdoando como Ele perdoa. É deixar a cruz falar mais alto que a ofensa. É escolher o Espírito e não a carne. É dizer: eu fui alcançado pela misericórdia. Agora eu sou um reflexo dela. O perdão abre portas que o orgulho fecha. Existem portas na vida que só se abrem com uma chave chamada perdão. Portas de reconciliação, portas de novos começos, portas de cura emocional. E sabe o que impede essas portas de se abrirem? O orgulho. O orgulho endurece o coração, emburrece a alma e nos faz acreditar que pedir perdão é se humilhar demais, ou que perdoar é se rebaixar. Mas a verdade é que o orgulho constrói muros e o perdão constrói pontes. Em Provérbios 16:18, a Bíblia avisa: o orgulho precede a ruína. E em Tiago 4:6 está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, enquanto você insiste em ter razão, pode estar perdendo a chance de ser restaurado. O perdão quebra esse ciclo. Ele desarma o ego, derruba a vaidade e abre espaço para que Deus se mova. Pense nos relacionamentos que você já perdeu por causa de "não vou pedir desculpas primeiro". Quantas amizades quebradas, casamentos frios, famílias separadas. Tudo porque alguém preferiu vencer a discussão em vez de restaurar a conexão. Mas quem escolhe perdoar ou pedir perdão, dá o primeiro passo na direção da ponte. E quem caminha em direção à paz, caminha na direção de Deus. O perdão é mais forte que a razão. Às vezes você está certo, mas perdoa mesmo assim. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Porque a paz vale mais que o orgulho, e a liberdade vale mais que a vingança. Um dos maiores exemplos disso é a parábola do filho pródigo. Ele errou, saiu de casa, desperdiçou tudo, desonrou o pai. Mas um dia caiu em si e decidiu voltar. O pai poderia tê-lo recebido com dureza, com orgulho ferido, mas não. A Bíblia diz que, quando o pai o viu de longe, encheu-se de compaixão. Correu para seu filho e o abraçou e beijou. Ele correu. Isso era humilhante para um homem judeu naquela cultura, mas ele não se importou, porque o amor verdadeiro derruba o orgulho. E o perdão que o pai liberou abriu uma porta, a porta da reconciliação, a porta do lar restaurado, a porta do recomeço. Se você quer ver portas se abrindo na sua vida, portas que nenhuma oração, jejum ou campanha estão destravando, talvez a chave esteja no perdão, que ainda não foi liberado. Pode ser um pedido de perdão que você nunca fez, ou um perdão que você se recusa a dar. E enquanto você não solta isso, Deus não pode liberar o próximo passo. Não é que Ele não queira te abençoar, é que o orgulho está travando o fluxo. Mas se você se quebrantar, se você liberar, Deus vai honrar, porque onde há humildade, há graça. E onde há graça, há portas abertas. Perdoar é obedecer a Deus, mesmo quando dói. Perdoar dói. Isso não é um clichê, é uma verdade bíblica e humana. Muitas vezes, o coração quer justiça, quer retribuição, quer ver o outro sofrer pelo mal que fez. É difícil olhar nos olhos de quem te feriu e decidir soltar a mágoa.
Mas a Bíblia é clara. O perdão é um ato de obediência a Deus. Em Lucas 6, 27 e 28, Jesus desafia: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso não é um opcional, é mandamento. E é aí que mora a transformação. Quando você decide perdoar, mesmo sentindo dor, você está dizendo: eu escolho confiar em Deus mais do que no meu sofrimento. Eu escolho obedecer mesmo quando o sentimento é contrário. É exatamente isso que faz a diferença. Porque sentimentos mudam o tempo todo, mas a decisão de obedecer a Deus cria raízes profundas. Você pode não sentir vontade de perdoar, pode não entender como vai conseguir, mas decide fazer. E é aí que o Espírito Santo age no seu coração, dando força, graça e cura. Paulo escreveu em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso inclui perdoar, mesmo quando parece impossível. Perdoar não é sobre você, é sobre Deus agindo em você. Vamos imaginar a história de Neemias. Ele tinha motivo para guardar rancor e raiva contra quem destruiu Jerusalém e humilhou o seu povo. Mas ele escolheu perdoar, orar e reconstruir. Ele entendeu que o perdão era a chave para restaurar não só muros físicos, mas muros espirituais e emocionais. A obediência ao mandamento do perdão abriu caminho para a restauração completa. E aqui está o desafio para você. Não espere sentir vontade para perdoar. Não espere que a dor desapareça. Decida hoje, nesse momento, que você vai perdoar. Seja pela sua saúde emocional, pela sua paz interior, pela sua fé. Porque o perdão que vem da obediência é o perdão que gera transformação. É o perdão que muda você e abre portas para bênçãos que você nem imagina. Deus honra quem escolhe obedecer, mesmo na dor. Vamos juntos agora entrar em um momento profundo de oração. Um tempo para entregar ao Senhor tudo que está no seu coração, especialmente as mágoas, as feridas e as dores que você carrega. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar um passo de fé, um passo que pode transformar sua vida. Pai amoroso, eu me aproximo de Ti agora com um coração sincero e humilde. Reconheço que nem sempre consegui perdoar aqueles que me feriram. Confesso que carrego dentro de mim dores que ainda não consegui entregar. Mas hoje, Senhor, eu decido, pela Tua graça e pelo Teu amor, abrir mão dessa carga. Eu escolho perdoar, escolho soltar as mágoas, as lembranças que me machucam e todas as palavras e atitudes que deixaram cicatrizes na minha alma. Peço que o Senhor venha restaurar meu coração. Quebre as correntes da amargura e da mágoa que me prendem. Renove em mim a capacidade de amar, de confiar, de viver em paz. Senhor Jesus, eu me lembro do Teu exemplo na cruz. Tu perdoaste aqueles que Te crucificaram, mesmo no auge da dor e da injustiça, que eu possa aprender contigo essa força sobrenatural para perdoar, mesmo quando parecer impossível. Dá-me coragem para obedecer a Ti, mesmo quando a dor ainda estiver presente. Que o Teu Espírito Santo habite em mim, trazendo cura, libertação e um novo começo. Eu oro também por aqueles que me feriram. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que transforme seus corações e os conduza para Teu amor. Não quero ser prisioneiro da mágoa, quero ser livre para viver o propósito que o Senhor tem para mim. Ajuda-me a caminhar nessa estrada do perdão diariamente, porque sei que é um processo, uma jornada.
Agora, Senhor, eu te entrego toda essa dor, toda essa história e peço que ela seja usada para a tua glória. Que através da minha decisão de perdoar, outras vidas também sejam tocadas e transformadas. Que eu seja um instrumento da tua paz, levando perdão, amor e esperança aonde eu for. Pai amado e eterno, eu me coloco diante de ti neste momento, com humildade e sinceridade. Reconheço que muitas vezes fui ferido e que essa dor tem marcado a minha alma. Peço perdão por todas as vezes em que deixei o rancor crescer dentro de mim, por todas as vezes em que me recusei a perdoar, guardando mágoas que só me fizeram sofrer mais. Senhor, eu te peço, venha quebrar essas correntes que me aprisionam. Venha libertar meu coração dessa prisão invisível da amargura. Ensina-me a perdoar, assim como tu me perdoaste, com misericórdia e graça. Senhor Jesus, eu penso no teu exemplo sublime na cruz, quando pediste perdão para aqueles que te feriram. Tu, o justo, o inocente, escolheste amar e perdoar no auge da dor. Que essa força que veio de ti me alcance agora. Dá-me coragem para soltar o que me prende, mesmo quando o coração insiste em guardar mágoa. Quero obedecer a ti, mesmo quando a dor parece muito forte, mesmo quando o orgulho quer me segurar. Enche-me com o teu Espírito Santo para que eu possa perdoar de verdade, para que minha alma seja curada, para que eu encontre paz. Pai, eu entrego em tuas mãos todas as pessoas que me feriram. Eu não quero carregar em mim o peso da revolta ou da vingança. Peço que o Senhor tenha misericórdia delas, que as transforme e as conduza para a luz do teu amor. Eu libero perdão, não porque mereçam, mas porque eu quero ser livre. Quero caminhar na liberdade que só o perdão concede. Quero viver sem as algemas da dor e do ressentimento. Deus de amor, sei que perdoar não é fácil e que às vezes o processo é longo. Por isso, peço que me sustentes a cada dia, que fortaleças meu coração a cada momento. Quando eu fraquejar, lembra-me que o teu perdão me alcançou primeiro. Que eu possa estender esse mesmo perdão aos outros, mesmo quando não entender ou quando o outro não pedir desculpas. Que a tua graça seja minha força, minha luz, meu caminho. Senhor, também oro por aqueles que carregam mágoas no coração agora. Que eles possam encontrar essa oração, essa palavra de esperança, esse convite ao perdão. Que seus corações sejam tocados e libertos. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde suas mentes e corações, e que eles experimentem a verdadeira cura que só vem de ti. Pai querido, eu te entrego meu passado, minhas lembranças dolorosas, todas as vezes que me senti injustiçado, rejeitado, humilhado. Que estas feridas não sejam um peso para minha vida, mas sim um testemunho da tua capacidade de restaurar, transformar e fazer tudo novo. Que eu possa olhar para trás com gratidão pela tua presença constante, mesmo nas horas mais difíceis. Neste momento de entrega, eu peço que o teu amor inunde meu coração. Que ele seja mais forte que qualquer mágoa, que ele cure cada ferida, que ele renove minha esperança. Que eu possa viver cada dia com a certeza de que perdoar é seguir os passos de Cristo, é viver na liberdade do Espírito, é experimentar a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que cura, que liberta, que restaura. Obrigado porque o Teu perdão é infinito e alcança cada um de nós. Que eu nunca me esqueça do preço que pagaste para me dar essa liberdade.
Por fim, eu te agradeço, Pai, porque sei que o perdão traz liberdade e restauração. Obrigado porque o teu amor nunca falha e porque em ti posso recomeçar. Amém. Se essa oração tocou seu coração, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e compartilhar essa mensagem com quem precisa ouvir. Vamos juntos construir uma corrente de perdão, cura e transformação. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.